Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar. Estamos aqui em mais um Pode Posicionar e os convidados de hoje, inaugurando, gente, de dois, que eu sempre faço a entrevista aqui de um, mas agora estamos inaugurando aqui com um casal maravilhoso, Emily e Nauber Moura. Muito obrigada a vocês por terem aceito o convite e estar aqui conosco. Nós que agradecemos. Prazer é nosso. Ai, sempre. muito obrigada. Emily já esteve aqui, inclusive, né, Emily, conversando conosco lá no início do programa. Foi um papo maravilhoso e eu disse a ela, Emily, vamos voltar. E aqui ela está. E hoje a gente vai bater um papo muito legal falando sobre criação de filhos cristã, né? Trazendo aí essa abordagem mais bíblica mesmo, para que você que é pai, mãe, e também vamos falar sobre casamento, tá? Eu vou aqui caçar umas coisas de vocês para que a gente possa compreender melhor como é o processo de um casamento cristão. Então, eu já vou começando perguntando para Emily. Emily, conta um pouco da história aí de vocês. E Nauber também, quiser complementar, fica à vontade. Como foi que vocês se conheceram? Como foi que iniciou tudo ali? Então, foi tudo muito rápido, né, amor? Assim, Sim. para o sentimento de casar. Mas a gente era amigos, melhores amigos. Foi mesmo? Isso foi muito bom, ou então isso foi muito ruim. Porque por sermos melhores amigos, a gente sabia muito um da vida do outro. E isso acabou que a gente se conectou muito. Mas também se não desse certo, ia acabar a amizade com tudo, né? Sim. Então foi um processo, mas olhando hoje, né, eu vejo que a gente realmente, Deus tinha todo um propósito já. Porque mesmo diante das dificuldades que a gente passou, nessa questão de amizade, a gente não era cristão ainda. Sim. Né? Então a gente não tinha a palavra alicerçada. Então a gente se conheceu em festas, né? Então a gente não tinha essa base, eu não tinha essa base bíblica. Sim. E Nauber ele tinha, mas estava afastado na época. Então a gente realmente não tinha nada, biblicamente falando, que nos unisse, né? Mas hoje eu vejo que Deus sabe todas as coisas, né? E a nossa amizade, por mais que a gente fosse... Hoje eu entendo que também a gente precisou ser amigo pra gente poder ter se apaixonado. Por mais que isso deu medo quando a gente se apaixonou. E continuar sendo amigo, né? E continua sendo amigo. Mas a gente começou realmente assim, conhecendo, eram melhores amigos, se conhecia, e aí 1 ano a gente namorou, noivou e casou. Muito ligeiro. Dentro de um ano, bem rápido. Comigo foi assim também, viu? A gente enxerga hoje que é rápido, mas eu acho que é um tempo, Foi bom. um tempo hábil aí. Pra mim foi maravilhoso. É. Suficiente. Pra mim também, foi 1 ano, ditos 1 ano. E Nauber, conta aí, o que fez você se apaixonar, assim, por Emily? Além, claro, né, de vocês eram amigos. Qual o ponto, assim, que você consegue enxergar que diz, poxa, isso aqui... Além da beleza? Além da beleza. É hora de se declarar Olha aí, agora. que declaração linda. A gente sempre teve uma boa amizade, a gente sempre compartilhou muita coisa legal, né? Na época de estudante, quando a gente ali era amigo. E de repente se despertou, a gente começou a namorar, né? E a gente casou. E a gente construiu do zero a nossa família. Eu sou muito grato a Deus pela vida da Emily, né? Assim, eu nunca pensei... na época da minha juventude, ter construído uma família, mas de repente Deus prepara tudo de uma forma muito especial e de uma forma assim que muitas vezes a gente não compreende, né? E a gente construiu hoje a nossa família, né? Tudo do zero, mas Deus, ele soube deixar, assim, sobre agregar tudo, e hoje a gente vive muito bem, lá dos nossos filhos, a gente tem uma família maravilhosa. Uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é a minha família. Ah, coisa linda. São 2, né? São 2, João Gabriel 13 anos e Sara 5 anos. E o que eu mais acho assim, eu tenho certeza, é que esse alicerce na palavra de Deus nos sustentou. Porque a gente já passou por muitos altos e baixos. Sim. Muitos baixos. Não foi assim, altos e baixos. Não, foi muitos baixos, né, amor? E a gente não tem dúvida que foi a mão de Deus. Eu lembro que a gente casa, a gente vai... Você pode namorar 10 anos
Quando você casa, É outra coisa. é outra coisa e você sempre tá se conhecendo. exato. A gente tá se conhecendo. São dois universos diferentes. né? Você vai ter momentos também na vida que vai acontecendo e você vai se conhecendo, nem você se conhece. Então, sim. tem coisas que acontecem no dia a dia que a gente vai se conhecendo. Imagina um casal, 2 mundos. Meus pais sempre falam, são 2 cabeças diferentes, 2 mundos diferentes. E a gente precisa entender o equilíbrio disso. Mas nos nossos altos e baixos, eu lembro que eu até, nos meus baixos, eu dizia, meu Deus, casamento, foi tu mesmo que quis o casamento. Isso já convertida. Já convertida. E assim, a gente passou por um problema de não sei se dá tempo de contar o nosso testemunho, né, amor? Mas Dá sim, vamos Mas embora. assim, tá aqui pra- a gente viu a mão de Deus e a gente sabe que hoje o inimigo, ele não está investindo muito em coisas externas para atrapalhar É na família. e chegar no casamento e destruir. Ele ele fica ao dentro redor mesmo. Isso. e ele vê uma brecha que muitas vezes não vai vir de fora, vai vir interno da nossa mente Isso. e começa a construir uma historinha e aquela historinha vira um motivo de divórcio. Exato. E eu lembro que eu era uma mulher, eu vou dizer eu como mulher, eu era muito insegura, muito ciumenta. Então eu conhecia a palavra, mas não vivia a palavra. Sim. Então eu não entendia coisas de mulheres, como submissão. Era muito difícil para mim, porque eu não entendia de forma bíblica. Eu entendia de forma mundana, Sim. o que era submissão. Sim, sim, não, não. Sim, sim. Isso. Sim, senhor. E também, no começo do casamento, eu era muito ciumenta, era uma mulher muito insegura. Sim. Isso também faz parte da nossa identidade, quando a gente não entende quem a gente é. Por isso que eu digo, eu conhecia Deus, mas eu conhecia a palavra, mas não vivia a palavra. Sim. Porque quando a gente vive a nossa identidade, a gente realmente sabe quem nós somos, tem coisas que tem que sair da nossa vida, dissipar. Tem que dissipar. Exato. Como um vento leva. E no meu caso, eu não vivia a minha verdadeira identidade em Deus. Mas também quando eu descobri quem eu era em Deus, meu casamento Eu mudou. acho que também da minha parte, eu não conhecia a minha identidade também quando a gente fala das nossas dificuldades de enxergar o outro como casal, né? Isso. Então, quando o casal ele começa a passar por crise, né, conflitos, por pequenos motivos, né, geralmente a gente costuma a sempre enxergar o defeito do outro. Gritante, mas a gente não consegue ver aquilo que a gente precisa mudar, né? Isso. Mas quando Deus ele se coloca no centro, né? Deus ele vai fazendo esses ajustes. Eu não me imagino ter reconstruído o meu casamento, que em um determinado tempo estava completamente destruído. Eu sempre dizia naquele tempo da dificuldade do casamento que eu era uma pessoa muito frustrada, né? Deus ele foi capaz de realizar os meus sonhos, de ter a profissão que eu queria, de ter o filho amado que eu queria, né? Mas de ter assim vida uma financeira bem equilibrada, né? De ter tudo assim, de ter os pais vivos, os irmãos, tudo sadio, né? Mas eu tinha essa frustração. Eu tinha Não a frustração sentia completo, não? Exatamente, eu tinha um casamento destruído. E eu, assim, era uma coisa assim que eu dizia assim, meu Deus do céu, né? Como é que o Senhor vai tentar resolver isso aí? Porque divórcio eu não quero, porque a tua palavra diz que eu não posso me divorciar. E não existe justificativa para que eu possa romper o meu relacionamento com a minha esposa, né? Então o Senhor tem que usar do teu poder para me mostrar e fazer com que isso mude. Sim. E essa transformação realmente veio. E quando veio, hoje quando a gente olha para trás e vê o que a gente conquistou hoje dentro do nosso casamento, da reconstrução que Deus é muito fiel. Se não fosse Ele, eu não sei como a gente poderia, porque não existe mecanismo humano que possa restabelecer um casamento distorcido, destruído, se não for o Senhor. Deus ele quem traz realmente as suas ferramentas através da sua palavra, através do poder da oração, através da sua misericórdia, através da sua graça e restabelece aquilo que um dia estava destruído para que a gente possa viver uma vida conforme a vontade do Senhor. E a gente pediu socorro a Ele. Né? Porque às vezes a gente único tá que muito... poderia. Mas no mundo a gente vê o socorro vindo Sim. muito em coisas, em pessoas. Sim, e sim. eu sei que Deus, Ele prepara conselheiros para isso. Nós tivemos também. Sim, sim. Mas o nosso socorro, o nosso foco tem que ser Jesus.
Exato. Porque é Ele que conhece a quantidade de fio do nosso cabelo. Ele que sabe tudo. Ele que nos criou. Então, é Ele que vai consertar, né? O que precisa ser consertado. Exato. Porque a gente fica cego diante de um problema, né? Então, a gente não tinha Sara, na época era só João Gabriel. Mas a gente tinha uma cegueira. Não tinha, como não tinha nada concreto de dizer, olha, não dá certo por isso. Mas tinha brechas, né, de falta de identidade. Falta de identidade, não do casal. Quando eu não tenho, não estabeleço quem eu sou na minha verdadeira identidade, e o homem não estabelece quem ele, ele entende a verdadeira identidade, o casamento, que é feito de dois, não vai ter um futuro que realmente merece. Nós estamos em construção, em todos os sentidos ainda. A gente sabe que a gente está em construção sempre. Acho que vai ser até na glória, todos nós. Até não está ainda lá. Mas o que eu, assim, casamento é uma construção diária. É uma construção diária. Mas eu ter me submetido, a minha verdadeira submissão foi primeiro me submeter a Deus. Sim. Com muita humildade. Porque se você não consegue ser submissa a uma pessoa que você vê, né, como marido, como você vai ser submissa àquele que você não vê? Isso. Né? Então, essa submissão de humildade, de reconhecer alguns erros e dizer, Senhor, eu estou errada nisso, mas eu não sei mudar, porque é meu jeito. Eu falei várias vezes isso ao Senhor. É o meu jeito. Mas se é para mudar, eis-me aqui. Sim. Tem que ter muita coragem. Eu digo, a verdadeira mulher corajosa é essa. Que chega aos pés da cruz e diz assim, Senhor, eu tô até sabendo o que é, mas eu não tô conseguindo. Então me ajude, eu não consigo. E também dizer, eu também me acho certa em tudo. E muitas vezes eu falo assim, eu me acho certa em tudo. Sim. Então, tira as vendas dos meus olhos e me mostra. Isso. Gente, isso tem que ter muita coragem. Essa é uma oração genuína, né? E que realmente mostra o coração ali sedento a verdadeiramente se entregar e fazer a vontade do Senhor. Que é o que muitas vezes, inclusive a gente vê muitas mulheres dentro da igreja não aceitando ou não entendendo a submissão feminina. Isso. Né? E às vezes idolatrando o marido. Sim. Isso é muito perigoso. Submissão é uma linha tênue. É muito. Então, eu cheguei a um momento que realmente parecia isso, que eu idolatrava meu marido e acabava perdendo o foco de quem realmente, que é Jesus, né, que estava ali querendo me moldar. Sim. Então, eu queria muito meu casamento, ao mesmo tempo eu não sabia como reverter a situação. Então, eu precisei ter humildade para me moldar. Não, eu digo mudar, eu gosto da palavra moldar. Eu fui moldada por Jesus, porque eu me permiti, porque Ele também nos dá o livre-arbítrio. E também, claro, um marido que buscou, mesmo sem entender. Acho que cada um estava buscando, né? Sem nenhum saber. Foi mesmo. A gente nunca, né? Eu não dizia assim, vamos aqui buscar juntos vou em colocar oração. Aqui, porque agora tá atrapalhando na minha visão um pouquinho. Vou colocar aqui ao lado. Certo. E o verdadeiro homem também, pegando aqui o gancho de Emily, Jennifer, não é aquele homem que se acha porque tem autoridade dentro de casa, porque se acha maior do que a mulher, né? Às vezes tem o homem, às vezes, quando chega nesse assunto de submissão, existe esse erro de entendimento de muitos homens que acham que a mulher, ela sempre tem que estar ali, sempre inferior a ele, fazendo muitas vezes a vontade dele, de forma muitas vezes egoísta, né? Em todos os sentidos. Não, mas o verdadeiro homem que estabelece o equilíbrio da casa, até porque também isso é uma responsabilidade nossa, Deus ele vai cobrar do homem os desajustes que está na sua casa. Isso. Porque Deus deixou o homem como cabeça, então a responsabilidade também vai pesar sobre o homem. Então, a casa que está desajustada compete principalmente o homem, vamos dizer assim, posicionamento para ver o que realmente está errado, para ver os ajustes que devem ser feitos, para encorajar a mulher, né, para ver como é que está a educação dos seus filhos, para aproximar, para ver qual a dificuldade de estar os filhos ali, para ter um equilíbrio no caminho do Senhor. Então, o homem verdadeiro não é aquele homem, né, que se acha que está acima de tudo, não. É aquele homem que tem a visão de casa, de perceber quais são as dificuldades do lar, de ver como deve estabelecer o equilíbrio para que o Senhor ele possa estar de maneira livre para trabalhar na vida de cada um, tanto do homem, da mulher, como também dos filhos. O homem tem essa responsabilidade.
Isso né? é o verdadeiro sacerdócio. Isso é o verdadeiro sacerdócio, né? Então a gente procura sempre levar esse entendimento para nossa casa, né? Principalmente o entendimento, né? O que a gente vê hoje na maioria das casas? É o homem arrogante, é a gritaria do homem que muitas vezes, né, estabelece ali através do grito, através da arrogância. Provocando até a ira dos filhos. Provocando a ira dos filhos. Principalmente. Uma má, como é que se diz? Um mau exemplo. E que isso vai trazer uma repercussão muito negativa na sua geração. Sim, a influência, né? A influência, né? Então, eu acho que existe um papel muito importante do sacerdote buscar esse papel de assumir a responsabilidade, de ver quais são os conflitos que existem de casa para tentar resolver e de maneira, né, da graça do Senhor poder resolver esse problema juntamente com a esposa, né? Porque sozinhos a gente não tem que ter Jesus. E você falou, né, sobre essa questão da mulher, que muitas mulheres até acham que a submissão é você ser realmente inferior ali. E na verdade a palavra nos chama de auxiliadoras. Isso. Né? E a palavra que é usada auxiliador é com o próprio Deus. Então, como é que eu vou me sentir submissa se essa palavra está se referindo ao próprio Deus? Isso. Muitas mulheres, pelas mentiras que o mundo conta sobre a submissão, né, que acabam se enveredando pelas mentiras, acabam acreditando nessa mentira de que ser submissa é o homem ali mandar em tudo e você obedecer, e o homem ser esse homem bruto, né, arrogante, que chega ali e manda. Na verdade, quando a gente vai observar, não é bem assim. O homem está sendo dirigido pelo Senhor. Isso. Né? E aí ele vai ser ali o sacerdote do lar, sendo direcionado, trazendo a palavra, né, para aplicar na sua família. E também levando, né? Que o homem tem esse papel. E eu entendi, quando eu entendi isso também clareou muito na minha mente sobre a submissão, eu estar sob uma missão. Isso. É uma missão que foi dada na minha casa. Exato. E cada membro do meu lar tem uma participação nisso. Cada um no seu lugar. Cada um, ele é um quebra-cabeça que se encaixa. Deus permitiu cada um ali, ó, para se encaixar e virar um verdadeiro lar. Então a gente tá sob uma missão. Exato. E eu já fui muito resistente sobre isso, muito. Deus trabalhou muito em mim. Porque eu era aquela mulher, eu lembro que eu fazia um curso bíblico e a cadeira era submissão. Eu quis trancar. Eu disse, eu vou lá estudar sobre isso. Eu não concordo. Porque eu lia na Bíblia e eu entendia sem a interpretar. Eu lia e não interpretava da forma de Deus. Sim. Até lendo. A gente tem que ter muita E a palavra lá é clara. Clara, né? Mas eu entendia muito distorcida, porque o mundo ensina através da palavra uma submissão errada. Exato. Usa a palavra de Deus pra... Mas o próprio Satanás usou a palavra para tentar Jesus, né? Então, aí eu disse, eu não vou assistir, não. Aí eu lembro que eu sentei lá na cadeira e eu disse, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus, olha, eu vou trancar. Depois, eu lembro que eu comentei, acho que foi com o diretor da escola da época, e eu disse, eu vou trancar essa cadeira. Eu não quero assistir. Não, eu quero... Deus, eu quero essa parte aqui da Bíblia. Essa aqui eu não quero. Essa daqui eu não quero, não. E eu lembro que ele disse, não, você vai, me impulsionou. Eu disse, já tô aqui mesmo, né? Já tô fazendo, mais ou menos um. Vou lá e sentei. Olha, eu queria um fone de ouvido. Se eu tivesse um fone de ouvido, com um louvor bem alto no meu ouvido, e eu ouvindo aquela mulher falar, Deus me transformou. Glória a Deus. E aí eu ia empurrada. Ninguém me empurrava, mas eu sabia que eu tinha que ir. Então eu vou por obrigação. Sim. Mas acabou essa cadeira. Nossa. Eu não lembro quanto tempo durava, acho que era 3 meses, à época, 2 meses. Quando acabou, eu disse, obrigada, Pai, por eu não ter desistido de assistir essa cadeira. Foi ali que eu entendi o que era submissão. Eu tinha como praticar dentro da minha casa. Eu já tinha uma prática, um campo de prática dentro de casa. Então eu precisava só aprender. Em relação a esse assunto, que a gente percebe hoje, que a gente leva isso na maior leveza, não existe um esforço para isso. Sim. A gente se sabe hoje do papel de cada um e a gente trata isso da maior esforço, assim, uma coisa natural, não é uma coisa pesada. Porque tem que ser assim. Não, as coisas tranquilas, né? É como se fosse realmente de acordo com a palavra fala, né? E isso que é interessante, né? Porque a gente viveu para chegar a esse nível. Para chegar a falar o que a gente tá falando agora. Meu Deus. Porque se falasse a palavra submissão, já era uma briga.
É mesmo. Eu acho que o que está acontecendo aqui já é um testemunho. Aqui já é um testemunho, porque a gente não conseguia falar sobre submissão sem brigar. Glória a Deus. Não conseguia. Porque eu. Você trazia esse assunto? Não que eu trazia, mas eu adorava quando chegava esse assunto, porque eu me sentia ali altamente valorizado, né? Entendeu? Eu sei sobre submissão. mas Você que não é submissa, entendeu? Então, ele quando falava submissão, já subiu um negócio assim, ai meu Deus do céu, misericórdia. Agora é minha vez, né? Aí eu explodia, Então, entendeu? Era mesmo. Ô, Emily, mas isso eu nem culpo a nossa geração, né? Porque somos bombardeadas com tanta informação deturpada. Sim. Você tá falando a história da minha vida, entendeu? E eu era cristã já, o meu marido não. E imagina, como que um homem ele vai se converter a Jesus se a esposa, que era para estar sendo esse exemplo, estava sendo o coronel dentro de casa, né? Mas quando a gente vem olhar, a gente percebe que já tem uma base, já tem uma criação, que seja independente, vá correr, casamento, deixa para depois, primeiro você, primeiro estudar, enfim, a gente foi já criada com essa base. E aí vem a sociedade com tanto acesso à informação, que muitas vezes nem é um acesso tão bom, que vem ali com as informações deturpadas do que é ser mulher, do que é ser feminina, do que é ser submissa, né? E a gente vai só consumindo sem perceber. Porque essa doutrina, ela está infiltrada nas escolas, no trabalho, na política, na cultura, na TV. Isso. Então você está sendo bombardeada de todos os lados. É muito difícil você crescer nessa geração só se você já vinha de base, de berço. Isso. Né? Se não, você vai passar por esse processo. E glória a Deus que a gente passa por esse processo. Né? Porque ganha o marido, ganha os filhos, ganha o trabalho, né? Que a gente também leva isso para o trabalho, ganha todo mundo. Veja como a obra de Deus ela é completa e tem propósito. Não é só para ficar na gente, né? Isso, não. Tem que transbordar, senão não... E Emily, quando você vai falar, você fala desses assuntos com as Emily, para quem, só atualizando vocês aqui, gente, que eu não falei. Emily é empresária, trabalha com mulheres na Mary Kay, né? Diretora da Mary Kay, Nauber é médico. E aí, às vezes a gente fica meio... Tem algumas pessoas, né? Eu falo a gente não, porque eu não tô nem aí. Eu falo de Deus mesmo, não tô nem aí. Mas tem algumas pessoas que ficam meio receosas para falar de Deus, falar principalmente de submissão feminina. Você chega a tratar desse assunto com as suas... Como é que fala? Consultoras. Meu time. Para mim, isso é o principal e primordial. Eu não trato o meu trabalho como algo à parte. Na verdade... É um campo missionário, né? Eu concordo com a seguinte teoria, que para mim não é para ser uma teoria. Que nós somos um ser único, que Deus nos criou, e a gente precisa ser filha em todos os ambientes que a gente está. Então, eu não posso ser filha em casa ou na igreja. E no trabalho, não. Eu não sou filha aqui, eu sou empresária. Aqui eu sou diretora da Mary Kay. Não. Aqui eu sou filha. E tenho um chamado com esse cargo. E aí vale a mim entender que Deus quer me usar ali. Então, para questão de empoderamento para mim hoje é muito leve. Empoderamento feminino, à luz da palavra, é a melhor coisa que existe. Só que o mundo também deturpa isso. Então, eu entendo que meu propósito no meu trabalho é levar esse empoderamento à luz da palavra para todas as mulheres que se conectam comigo. E elas vêm com cargas em relação a casamento, outras em relação a filho, outras em relação... E é tanto que, graças a Deus, eu estou num ambiente que prioriza isso também. A empresa que eu trabalho é Deus em primeiro lugar, segundo lugar família e terceiro lugar trabalho. Então, por exemplo, eu faço reuniões semanais. E ali tem muitas mulheres. Pode ser homem também, mas só tem mulheres, a maioria é mulher. E aí, lá, a gente tem esse momento da palavra. Onde eu trago a palavra de Deus antes de começar qualquer treinamento relacionado ao trabalho em si. Por quê? Eu entendo, se a gente não estiver bem espiritualmente, a gente não vai bem emocionalmente. Nossa família não vai bem e nosso trabalho não vai bem. Então, e nem é por interesse. É consequência, né? E nem é por interesse eu estar bem espiritualmente pro resto da vida estar bem, não. Isso é uma consequência. Mas é porque eu preciso ser filha onde eu estiver. Senão não vai fazer sentido. Por isso tem muitas pessoas vazias. Porque elas querem ser aquilo, a coisa. Seguir algo e não a identidade de ser realmente filha. Então a gente precisa levar essa palavra onde a gente colocar, onde a gente estiver. Nauber no hospital, a missão dele, ele é médico, eu sempre digo, ele é médico, e eu digo ao meu filho, João Gabriel quer ser o que quando eu crescer? Ele diz assim, eu quero, ele fala o que ele quer, e eu digo amém.
Mas deixa eu te dizer, e foi uma das coisas que teve um trabalho na escola dele, e o trabalho foi assim: o que você quer ser quando crescer? Aí cada aluno ia com o que queria, e ele disse o que queria, e ele escreveu lá uma doença que tem que ensinar, na matéria ensinar. A professora mandou uma mensagem para mim: Emily, eu estou impactada. Estou impactada porque, olha, eu aprendi sobre AVC derrame hoje. João Gabriel me ensinou. Mas o mais lindo foi o final. Que ele disse assim: mas eu quero ser essa profissão porque eu quero ser essa profissão porque eu quero ajudar o próximo, salvar vidas, mas principalmente porque eu quero glorificar o nome de Deus através da minha vida, onde eu estiver. Coisa linda. Então eu não sei, eu digo, meus filhos, o que quer ser, eu nem pergunto isso, mas o que eles serem, seja pra eu não sei o que vai ser, mas que seja para glorificar o nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, faça se eles coisa, mas entenderem é pra isso, glória de Deus. Eles vão ser apaixonados pelo que faz. É isso. Não vai ter vazio, eles vão ser apaixonados. É exatamente. Então eu levo isso, é minha missão. E minhas orações todos os dias, se em algum momento eu desalinhar desse pensamento, eu me volto de volta à linha de novo. Porque eu não posso sair desse alinhamento, de entender que onde eu colocar meus pés, eu tenho a missão de glorificar o nome dele. Eu oro pela vida da Emily porque, assim, uma das coisas que eu acho, assim, admiro muito na sua vida, no seu trabalho, é que você soube aproveitar o seu ambiente do trabalho levando a palavra do Senhor. Eu lembro quando ela era mais nova, né, no Evangelho, ela dizia para mim: eu não consigo falar de Jesus, eu não consigo orar, como é que vai ser? Eu tenho tanta vontade, mas eu não sei falar disso. E de repente eu olhava assim, eu dizia assim: não, mas vai chegar o tempo que Deus ele vai lhe usar, não sei como, mas hoje a forma de como Deus usa ela de forma mais intensa é no trabalho dela, é no ambiente que ela tem o contato com muitas mulheres. E é tão interessante que toda vez quando ela chega lá em casa, na hora que eu quero, na caixinha do nada, porque o homem quando chega em casa do trabalho tem que ser a caixinha do nada. Pronto, eu estou aprendendo ainda. Aí, mas também a vez que a mulher chega e diz: eu preciso conversar com você, falar alguns assuntos. Deixa meu aí tempo. A gente tem que deixar de jantar, de tomar o nosso café, de fazer nada, para estar escutando, né, ali os testemunhos da Emily. Mas todos os dias ela chega com os testemunhos dela. Né? Geralmente Deus, foi uma mulher que não acreditava em Deus que passou a acreditar, uma mulher que estava divorciada, que começou a ver que a necessidade de reconciliar com seu esposo, né? Era a mulher com os filhos desajustados, e de repente o filho começou a sair das drogas, já começou a se despertar para os caminhos do Senhor. E essas pessoas estão justamente no meu trabalho. Estão todos no trabalho. Uma mulher que estava fazendo um trabalho de macumba, que não sei o que estava ali planejando coisa ruim, que de repente saiu do ambiente. Então tudo que ela fala é um testemunho, porque ela leva a palavra do Senhor ali no ambiente de trabalho dela. E isso pra gente, e ela sempre fala: leve a palavra do Senhor no seu trabalho. E realmente no hospital também é uma área muito assim, propícia para você falar da palavra. Muito. Para os colegas de trabalho, para as enfermeiras, para os técnicos, para os colegas médicos, né? Para qualquer pessoa, para os pacientes. Os pacientes que estão lá, cada um com seu tipo de sofrimento, estão ali sedentos para ouvir uma palavra. E a gente, né, muitas vezes nas suas atividades, né, mas Deus ali sempre desperta de levar um versículo, né, de orar por eles, né, e assim, é importante a gente considerar o nosso trabalho um celeiro de levar a palavra do Senhor, de levar o seu testemunho de vida, né? Para que Deus ele possa ser honrado ali naquele ambiente. Perfeito. No ambiente que eu trabalhava, eu não podia. Eu fui tolhida mesmo de falar de Deus, assim. Tipo, para de falar sobre isso mesmo, assim. Claro. E aí, quando eu me converti, né, eu vivia nesse ambiente de trabalho, na área jurídica. E aí a minha oração começou a ser: Senhor, me leva para um lugar onde eu possa falar de Ti. Me leva para um lugar onde eu possa falar de Ti. Eu sei que não é aqui. E sempre era assim, desejo de infância. O pessoal perguntava para mim: e aí, Jennifer, vai ser o quê quando crescer? Eu, com 8 aninhos, mamãe dizia que eu dizia: vou fazer direito. Vou fazer direito. E cresci com isso em mente. Mas quando eu comecei a trabalhar na área, eu percebi que o Senhor não me queria ali. E aí você pensa, né? Eita, tanto tempo já trabalhando na área, atuando. Passei 10 anos trabalhando na área. Mas eu sentia que aquilo ali não era o meu lugar. Primeiramente porque eu não podia falar do Senhor.
E aí a minha oração era: Senhor, me leva para um lugar onde eu possa falar de Ti. E hoje nas consultorias de imagem, eu tenho também alunas de mentoria, eu digo que o meu propósito primeiro é evangelizar. Depois vem o trabalho, porque foi a minha oração e Ele me levou, me direcionou. Eu lembro que eu estava numa palestra, eu fui convidada para palestrar no 13º Batalhão de Polícia lá em Recife, evento de mulheres e tudo, mas tinha vários delegados, policiais e tudo. E aí eu primeiro falo do evangelho, eu prego mesmo, eu envolvo com o meu trabalho, falo da beleza, falo ali da consultoria de imagem e tudo, e comecei a falar, abordar de forma evangelística mesmo, sabe? Apontando mesmo para a Bíblia e tudo. E aí eu lembro que no final veio um delegado. E eu disse: pronto, vou ser presa agora. Veio um delegado na minha direção e ele disse assim: não, parabéns. Ele e outro colega assim: parabéns, você é muito desenvolta, comunicativa e não sei o quê, mas eu achei você preconceituosa, mesmo assim. Eu disse: vou ser presa agora. Olhei logo pro meu marido. Achei você um tanto preconceituosa, porque numa parte da palestra eu falo sobre que o belo não é relativo, né? Eu bato nessa questão de que as pessoas ficam querendo relativizar tudo. E aí eu falei que da beleza existe harmonia, existe equilíbrio. E às vezes uma pessoa está ali toda colorida e fica bagunçada, porque não soube organizar as cores. E aí ele chegou e fez assim: aquela hora que você falou de uma pessoa toda colorida não é bonita, por exemplo, eu também sou cristão, viu? Ele falou assim: eu também sou cristão, viu? Mas eu posso achar um travesti bonito. Um travesti ali todo colorido, eu posso achar ele bonito. E achei também você muito apelativo, falando de Deus o tempo todo. Não sei se era para comover. Eu disse: eita, o senhor entendeu errado. Eu vim para aqui para evangelizar. O meu trabalho vem em segundo lugar. Aí ele: já entendi. Acho que ele pensou assim: legalista. Acho que ele: já entendi. Você não vai absorver nada do que eu estou falando. Eu disse: se for bíblico, eu vou. E aí eu saí daquela palestra com um pensamento, louvando ao Senhor. Porque eu disse: quando a gente fala do evangelho, a gente não agrada todo mundo. Né? Não tem como eu falar de Cristo, não tem como eu falar de Deus e todo mundo sai: amei, foi maravilhoso, né? E até então, eu já palestrava uns anos anteriores e eu só recebia tapinha nas costas de parabéns. Quando eu recebi essa retaliação, e mais vindo de uma autoridade, eu disse: meu Deus, eu vou ficar presa aqui mesmo. E quando eu recebi essa retaliação, eu disse: louvado seja o nome do Senhor, porque o nome dele foi pregado. Isso. E como é bom a gente saber que a gente está ali sendo um soldado, né? Como eu falei ali atrás, estamos em guerra. E a guerra é direto contra a família. Né? Não quer atingir, porque a família é a estrutura do Senhor aqui na terra. Isso. E entrando nessa questão dos filhos, como que foi? Eu não sei se já do início, quando os meninos nasceram, vocês já começaram já eram convertidos, começaram a colocar a Bíblia ali. Como foi esse início com eles? A gente se converteu, né? E, na verdade, o Nauber era afastado do evangelho há 7 anos. E eu me converti, no mesmo dia, eu me converti e Nauber se reconciliou. Então, Nauber veio com a bagagem, já tinha uma bagagem. Eu não fui criada em berço evangélico, mas hoje eu vejo que meus pais viviam a palavra em muitos aspectos dentro de casa. Isso da minha mãe também. Mesmo sem conhecer. E aí, quando o João Gabriel nasceu, foi a nossa primeira, como é que eu posso dizer? Nossa primeira oportunidade de ser líder, né? Líder nossa primeira liderança é em casa, né? Sim. E aí, eu sempre, na gestação, a mulher, ela fica muito sensível. Então, a gente entrega, assim, Senhor, cuida, entrega. A gente fica tão sensível que a gente fica dependente tão no caso, de Deus. Vocês se reencontraram com o Senhor antes da gravidez? Foi. Sim, antes. Entendi. Então, mas ainda não vi, a gente estava aprendendo, né? Muito ainda. Sim. E aí eu já realmente orava, entregava. Sim. Só que quando nasce, é outra história. E o mundo que a gente vive, a gente tem que ser muito crente. Tem que saber, volta de novo a identidade, tem que saber para que a gente veio mesmo, a nossa verdadeira identidade, para a gente colocar um ser humano na Terra. E é a geração eleita, eu creio nisso. Sim. Essa é uma geração eleita. Então, olha a responsabilidade, né? Não olhar com o medo que o mundo prega de ser mãe, de ter uma família hoje, né? Nós realmente precisamos ser sedentos de
ter uma família e criar nossos filhos querendo construir uma família. Sim. E isso é um lema dentro da nossa casa. Mas Nauber, eu sempre digo que ele é aquele que vem com a palavra, né? De explicar, de mostrar. Então, desde pequeno, a gente sim prega na vida deles, né? Não só na forma falada. Mas de viver mesmo. Mas de viver, né? E claro que a gente não é perfeito. A gente erra. A gente não é perfeito. A gente erra, né, como seres humanos, como casal e como pai e mãe. Sim. Eu acho que uma das maiores preocupações que a gente teve quando casados e teve João Gabriel, né, que foi nosso primogênito, foi de levar a sério esse relacionamento com o Senhor. A gente teve muito medo de transformar aquela educação de um faz de conta, que a gente vê muito isso na vida de muitas famílias, né? Muitas crianças começam, se empolgam, mas os pais não acompanham de forma constante o seu filho, né? E aí dá muita chance a erro, e aí seus filhos começam a se desvirtuar, e aí começa a sair da empolgação do Senhor, já não vão mais, não ter mais aquela vontade de buscar, de falar das coisas do Senhor. A minha maior preocupação era isso. E ainda Sim. Né? Porque a gente sabe que a partir de quando o adolescente ele já é um adolescente, né? Ele já vai agora começar a andar sozinho. Ele dá quantos anos agora? 13 anos, né? Mas a gente sabe que ele tem uma base espiritual muito forte na vida dele, que a gente construiu e deixou para ele como o maior legado, né? A gente nunca deu chance para João Gabriel, por exemplo, a assistir coisas erradas, a passar muito tempo em tela, né? A não ser uma pessoa fútil, a de falar palavrão, a de estar compartilhando amizades erradas, a de querer mentir, a de querer viver uma vida enganosa. A gente sempre mostrou para ele que ele teria que ser uma pessoa verdadeira, que mentira, desde pequenininho, não era coisa do Senhor. Quem é o pai da mentira? Ele até hoje diz, é o diabo. Então não se associa a ele, né? Isso já passou a passarinha. Então a gente nunca deu chance para João Gabriel a tentar viver uma vida falsa, a viver uma vida longe dos caminhos do Senhor. A gente sempre mostrou para a gente, na verdade, sempre mostrou para ele o direcionamento. Jesus Cristo tem tudo, né? A nossa mesa lá em casa é o local mais importante que tem. É o local onde nós quatro estamos todos os dias, onde João Gabriel, e aí, Sarinha, como é que tá as coisas? Como foi na escola? Aí do básico eles vão começar o poder a falar, da mesa. Né? E aí lá a gente fala de Jesus, ora. Sim. Quem vai orar hoje? Aí sempre tem um que ora mais. Aí o que não ora mais a gente deixa lá. E agora? Você não vai orar por quê? Né? Estimulando, né? Estimular, né? Por conta da idade. E isso precisa muito investimento de tempo. Porque muitos pais não estão querendo dispor. E assim, muitos estão terceirizando certas coisas. Então, por exemplo, lá em casa, a gente sabe a importância e a gente realmente prega a importância da igreja, do templo, da igreja física. Sim. Mesmo pregando que nós somos a igreja, fora das quatro paredes. Então, a gente realmente não negocia a igreja. Então, ir para a igreja é muito importante. Se envolver, ir na salinha, para a gente isso é inegociável. O dia de ir para a igreja. Escola. Eu também escolhi a escola para os meus filhos de uma forma que juntasse, linkasse com os nossos princípios. Então, eles estudam na escola cristã. Mas jamais eu posso terceirizar o principal ministério que é dentro de casa. E isso para mim é inegociável. Então, eles sabem a importância da igreja e vão para a igreja. Eles sabem a escola. Eu que escolhi por esse motivo. Vou ser cristã. Escolhi. Mas nosso ministério é na nossa casa. Então, eles têm que ter o exemplo dentro de casa. E muitas vezes a gente se distrai. E eu peço muito a Deus, mesmo, Senhor, eu não posso me distrair com a educação dos meus filhos. Não é que eu me cobre. É uma missão. Mas eu preciso estar atenta, porque é numa pequena distração que a gente se perde na educação. Uma palavra que eles disserem, a gente poderia naquela hora corrigir e a gente se distrai. É uma besteira. Não, eu não quero me distrair. Então eu posso estar fazendo o que for. Se eu vejo uma coisa errada, peraí, venha cá, vou conversar e eu falo. Porque às vezes se repete.
A idade de Sara é a idade de 5 anos, é a idade da repetição. Parece que você fala e, né? Não entendeu não que estava errado. Eu já falei 1000 vezes que estava errado. Repetir. Então, a gente tem essa oportunidade. Dentro de casa é um grande ministério, meu Deus. E eu não negocio isso. Eu trabalho, eu até coloquei um dia desse no meu Instagram sobre isso, sobre mãe, por conta do mês, né? E eu disse assim, olha, eu vejo muitas mães dando a desculpa de não trabalhar por ser mãe. E isso é uma desculpa. A gente pode equilibrar as coisas sim. Porém, a gente pode trabalhar sim, porém com equilíbrio, com as prioridades, sem negociar isso. Então hoje eu trabalho muito, eu sou intensa no meu trabalho, mas eu sou mãe, eu sou intensa na minha maternidade. Sim. E eu não negocio isso. Se a gente entender que nosso primeiro ministério é a nossa casa, gente, ninguém segura a criação desses filhos. Se uma mãe e um pai entender isso, aí tem mãe que é mãe, o lado tá ali distorcido, não tem um pai ali. Tá, então é você que é a mãe. Deus vai te capacitar para te treinar, vai te treinar para ser exatamente esse ministério na vida do teu filho. Então, a gente precisa trazer essa responsabilidade pra gente. Então, quando alguém vem falar do mundo, que o mundo tá assim, o mundo tá assado, que não sei o que, não sei o que, tá mesmo, eu não vou poder mudar o mundo, mas eu posso ser a minha melhor versão de serva de Deus, de líder dos meus filhos dentro da minha casa. Então eu não posso negociar isso. E aí eu vou ser o melhor que eu posso dentro dos meus, de onde eu posso, que é dentro da geração que Deus me colocou, né, na minha mão, que é meus filhos. Então não pode vir, falar aqui, falar ali, né, pode. Aí, isso não pode me distrair. Eu posso fazer a diferença dentro da minha casa. Começando na minha casa. Exatamente. É falado, né, que a mulher tem que ser útil para a sociedade. Essas mentiras que contam nos nossos ouvidos. Mas como uma mulher... a maneira mais forte, acredito, de uma mulher ser útil para a sociedade é justamente criando filhos. Né, para estar dentro do meio da sociedade, filhos cristãos, filhos com a base bíblica, que vai nutrir a sociedade para o caminho certo, para o caminho ali moral, bíblico, né? E a gente tem que escolher quem a gente vai se inspirar. Exato. É uma escolha. Sim. Em quem você vai se inspirar, né? Eu gosto muito criei o hábito de ler, e a mãe de John Wesley, que é um grande... Sim. É incrível o testemunho dela. E eu digo, Jesus, ela tinha, parece 12 filhos, ela tinha 1 hora de oração por cada filho, e ela cuidava da casa, e ela fazia, ai meu Deus, se ela podia, eu posso também. 1 hora, 12 horas do dia orando pelos filhos. Então, e ver quem os foi filhos, John Wesley, exato. Quem foi o irmão dele. Então, olha, e começou em casa. Os frutos, né? Os frutos por conta de uma decisão de ser a líder primordial dentro da sua casa. Perfeito. Quando vocês estão direcionando ali a criação dos filhos, vocês já ouviram um comentário de pessoas assim, é muito retrógrado, também não precisa ser tão exigente assim, ou não? Vocês já ouviram comentários desse tipo na criação de vocês? Assim, a gente não vê muito porque a gente não tem muitas amizades assim dessas, sabe? Ótimo. A gente não tem... A gente seleciona, né? E a gente não dá muita abertura, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Exatamente. Entendeu? Assim, então... eu acho que é muito leve a forma que a gente... A forma como a gente leva é natural, em relação a isso aí. Em relação a isso, e eu vou dizer até uma coisa, o que vem, assim, que fala... Quando vem falar de criação... Eu acho que... Só um instante, amor. Eu acho que muitas vezes essa forma como a gente leva a nossa família... É o que deveria existir de natural na vida de muitas famílias. Era pra ser normal. Mas é como se a gente percebesse que é como se hoje fosse uma exceção. Isso. E não é uma exceção. A gente tem que tentar reintegrar a harmonia do lar, conforme a palavra do Senhor fala, né? Os pequenos detalhes, a atenção aos seus filhos é muito importante. A minha vida é muito corrida. A vida da Emily é muito corrida também. Né, para você ter ideia, eu saio muito cedo de casa, muitas vezes eu estou em casa de tarde, os meninos já não estão em casa, às vezes eu só vejo quando eu chego à noite, é o nosso contato que está em casa. Mas quando eu estou em casa, tá com os filhos. É intenso. Aquele tempo muito valioso. Sabe? Não é para estar na televisão, comendo na televisão. Esses pequenos detalhes, pequenas tá entendendo? Coisas, não é muita coisa. Começa a dormir todo mundo junto, faço questão de estar na minha cama ali, todo mundo junto dormindo, né? Depois eu deixo
cada um na sua cama. Mas aquele aconchego... Não cabe mais. Aquele aconchego eu faço questão de ter. Sim. O beijinho da noite, o beijinho de quando tá. Ou não, é relacionamento, né? Relacionamento. A gente não pode perder o relacionamento de amor, de amor verdadeiro com os nossos filhos. Muitas vezes o que a gente percebe na vida de muitos casais e filhos são conflitos. É o pai brigando com o filho, é o filho brigando com o pai, são os irmãos brigando entre si, vivendo internas intrigas, às vezes de um tempo tão prolongado que muitas vezes não consegue mais nem pedir perdão um para o outro. Isso. E ali começa a viver raízes de angústia, sabe? De doenças, de depressão, de ansiedade. Porque são brechas, né? São brechas que dão. Então são famílias completamente desintegradas. Sim. Porque começou a dar brechas, como você falou, e as doenças da alma, dos transtornos psíquicos começam a se estabelecer na vida dessas crianças, até trazer como consequências a alteração da própria identidade da criança. A criança não quer mais ser homem, ou quer estar relacionando com pessoas do mesmo sexo. Exato. Muitas vezes está relacionado a isso. E quando a gente realmente leva o verdadeiro amor, como Deus realmente nos ama para os nossos filhos, né? Nos pequenos detalhes, eles vão sentir sempre a nossa falta, eles vão crescer sempre percebendo como foi a criação do pai e da mãe. Isso vai refletir na geração deles, que também vai ser a nossa geração. E assim, não quer dizer que a gente não passe por coisas na criação que a gente fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Né? Porque é criação de um ser humano. Exato. E a gente precisa, mais ou menos, mesmo jeito no casamento, sem Jesus não dá. Na criação dos filhos, sem Jesus não dá. Sem Jesus não conseguiríamos. E aí, vou dar um exemplo, como a gente tem que se posicionar como família. Como família, nossos filhos estão em formação. Isso. Então eles não sabem de tudo, eles podem até achar, quando chega na adolescência, sabe de tudo. Eu já fui adolescente, eu sei o que é isso. Mas nós somos os líderes e nós precisamos a gente precisa se posicionar diante disso. Aí teve uma vez que João Gabriel tinha que ir um evento na igreja para adolescente. E ele não queria ir. Não, mamãe, eu não quero ir, eu não quero ir. Mas você vai, é importante para você. A mãe sabe o que é importante. Porque se deixa tão se levar por coisas que são crianças, eles não têm a mentalidade da maturidade que a gente tem. Sim. A gente sabe mais do que eles. Exato. E eles têm que saber disso. Eles têm que ter essa confiança de entender. Meus pais sabem mais do que eu. E aí ele disse que não queria ir. Mas você vai. Aí ele, não, mamãe, eu não quero ir, eu não quero... Eu quero jogar. Ele estava na época de videogame. Ele estava bem na pré-adolescência mesmo. Eu acho que tinha uns 10, 11 anos. Aí ele, é meu dia de jogar. Era um sábado. É minha hora de jogar e eu vou ter que sair. Eu disse, vai ter. Porque o videogame tá aí. Depois esse evento não vai ter mais. Aí quando voltar, a mamãe deixa você passar mais tempo. Amanhã é domingo, pode ficar até de madrugada. O tempo que você tem de videogame, você vai ficar. Levei ele com a cara desse tamanho. Ele chegou na igreja. Ele saiu desse carro com a cara desse tamanho. Eu só olhando pra ele. Pode ir. Fechou a porta. Ele dá tchau, porque ele também, ele é bem assim. Educado. Ele, tchau, mamãe, benção. Deus abençoe. Te amo, ele te amo. Foi. Aí ele foi e eu orei, assim, no carro. Porque a mãe também não quer fazer isso. Senhor, sim, eu sei que eu tô fazendo o que é certo. Mesmo que podia ser uma coisa tão simples. É só hoje. Deixa, vai, fica. Né? Poderia. Mas olha os detalhes pra não se distrair. É mais fácil pra mãe, né? Fazer à vontade. Fazer à vontade. E sabe o que aconteceu? Fui pra casa, depois fui pegar ele. Quando ele entrou no carro, ele entrou com a cabeça baixa, envergonhado. E ele fez assim, mamãe, preciso lhe dizer uma coisa. Eu disse, oi. Ele, obrigada por ter me obrigado a vir pra igreja. Oh, meu Deus. Eu disse, por quê? Deus falou comigo. Oh, coisa linda. E eu disse, tá vendo que tem que confiar na mamãe? A mamãe sempre vai querer o seu melhor. E mais fácil pra mim seria você não ter vindo, porque eu não tinha que sair de casa, sim, tava no sábado à noite em casa. Não ia ficar com o filho birrento ali, né? Que dói na mãe também, né? Dói também. Mas tá vendo que mamãe sabe o que é o melhor pra você? Ele, mamãe, não deixe. E ele disse, mamãe, não deixe não, viu? Mas quando eu não quiser, pode me obrigar a vir. Que coisa linda, eu vou lhe obrigar. Senhor. Então, veja, nós sabemos mais do que os nossos filhos. E você, primeiramente, sendo obediente, não é? Isso, e não negociar princípios. Exato. Não podemos. Nós... Porque às vezes fica poder, só, é só hoje, é só uma vez, é só um pouquinho.
né? É nessa brecha. Aí é onde abre a brecha. Exato. Tem que tomar muito cuidado. Então a gente não é perfeito, a gente aprende todos os dias, né, amor? Tem hora que eu digo, meu Deus, como é que. Não, mas até disse, quando começou a questão de namoro, não sei o que ele falar, ele, olha, tu tem paciência. Ai, mas não tenho muita paciência. Ai, meu Deus, como é que eu vou agir? E aí, quando ele veio falar, ele, tu tem que ouvir. Eu tenho que ouvir. Não posso dizer que tá errado, que não é a idade ainda. Não, tu tem que tomar cuidado, porque senão pode assustar ele. Aí ele veio me contar. Aí hoje no carro, ontem no carro eu fui dar carona, e tinha um amiguinho que tá namorando. E aí eu fui começar a dar conselho pela idade e tudo. E eu disse, tu conta tuas coisas pra teus pais? Pra teu pai e tua mãe? Aí, antes de eu falar, aí João Gabriel falou assim, eu nem te contei, ele disse, porque eu conto, primeira pessoa que eu conto tudo na minha vida, primeiro é pra papai e mamãe. Depois eu vou contar pra outras pessoas. Mas eles são meus melhores amigos. E eu olhei assim, eu já disse, não, eu disse, amor, assim, eu sou muito grata a Deus, porque abdicar de coisas a gente abdica, de muita coisa, mas como vale a pena? Como vale a pena? Você vê o reflexo, os frutos, né? Muito. Acontecendo na vida. E agora vem Sarinha, porque 5 anos é outra jornada. É outra Aí a gente tá fase. começando tudo de novo. Né, amor? O ensinamento é como se fosse tudo de novo mesmo. Porque o entendimento dele não é igual ao entendimento dela. Sim. Aí a gente tem que ter toda a paciência e A repetição, repetir repetição. tudo novamente. aí a gente vai ser treinado de novo para uma nova liderança com outra personalidade. Sim. Aquela que bate na mesa e diz E o que diz quer. o que quer. João Gabriel sempre falava bem dele. Bate na mesa e diz o que quer. E fica. Então. Posicionado. Então, na hora de orar, João Gabriel já ora. Eu oro, ele quer orar. Já a Sara fica esperando. Na mesa, né, mãe? Fica esperando. E a gente é seu dia hoje, ela. Eu orei na escola já. E é a resposta na ponta da língua, né? É na ponta. Eu Orei tenho uma na sobrinha escola. na mesma idade. Parece que a mente funciona rápido, né? É. Naquela idade, eu acho que eu não era tão inteligente. Não, assim, rápido. Não. É. Né? A menina tem uma resposta assim na ponta da língua, é ligeira e bota você no bolso se você deixar. E aí a gente tem que fazer o quê? Com muito amor. Vamos, repete. Papai do céu, papai do céu. É assim mesmo. Porque eles não entendem o que a gente entende. Sim. Então, esse, pra mim, é o maior papel dos pais. Sim. Entender que os filhos não entendem o que a gente entende. E que a gente tem Exatamente. uma unção, uma graça. Deus escolheu uma liderança Verdade. para uma geração. E quando o Dentro filho de tem casa. essa resistência, muitas vezes, né, a gente nunca pode levar o ensinamento de uma forma rígida, Isso. que ele possa entender que aquilo ali seja ruim para ele, né? Às vezes ele vai errar, às vezes ele vai topar, mas você tem que perceber que às vezes as consequências vão chegar para ele e você vai mostrar para ela, tá vendo que isso aconteceu? Talvez foi porque aquilo ali você fez daquela forma. E não é isso que a gente deseja para você, né? Perfeito. Porque fulano de tal também passou pela mesma situação que você muitas vezes passa dificuldade e aconteceu isso com você. Então, quando se tem determinados momentos de desobediência, que vem as consequências, a gente também mostra. Então, a gente tenta mostrar o caminho de uma forma mais leve. Sim. Muitas vezes a gente vai ter que falar de uma forma mais dura, mais veemente, até o medo mesmo da gente perder aquela sintonia necessária que eles devem ter correndo dos céus. Porque muitas vezes, quando existe, pode até que muitas vezes dentro de casa existam influências que muitas vezes a gente não consegue enxergar e que esteja atrapalhando a vida dos seus filhos. Às vezes um vídeo, às vezes uma propaganda, às vezes uma amizade errada, às vezes alguma coisa que venha distorcer, que venha puxar o filho para um caminho, né, que não é aquele que Deus tem preparado. E muitas vezes a gente tem que estar ligado nisso. Isso. Em cada filho, qual é a sintonia que ele tem com os caminhos do Senhor. E nessa sensibilidade a gente tem que saber mostrar para que a gente não perca nenhum dos nossos filhos, né? Independente da personalidade que ele tenha. Que ele tenha, né? Se é aquele que é mais dedicado, aqueles que não são, a gente tem que saber levar a palavra para que no final a palavra seja algo leve, seja algo prazeroso, seja algo que ele venha sentir o amor, que ele venha sentir realmente a presença de Deus, que venha ter o Espírito Santo e que ele venha ter as particularidades de Deus, né? No seu momento de oração, de devocional, né? É isso que a gente sempre preza para os nossos filhos.
E eu queria, assim, falar também em relação a gente vai passar por momentos na nossa maternidade e paternidade, família, filhos, que a gente não vai ter respostas também. Sim. Que a gente não vai chegar e vai ter a resposta de dizer assim, de ensinar, porque eu sei de tudo. Não sei de tudo. Então, quantas vezes, né, a gente vai mesmo, eu particularmente vou pros pés da cruz, assim, o que é que eu vou, como é que eu vou lidar nessa situação? O que é que eu falo? O que é que eu faço? Porque a gente tem que ter essa humildade, de entender que a gente não sabe de tudo. Sim. Né? Então a gente precisa buscar. É onde vem a Deus, dependência, né, do Senhor. Isso, buscar o tempo todo. De na hora dizer, coloca agora, Senhor, as palavras na minha boca, o que é que eu tenho que responder aqui? O que é que eu tenho que falar? Principalmente na adolescência. Eu tenho pedido a Deus muito Constante oração. Muito que me prepare nesse momento da adolescência. Sim. E assim, em tudo mesmo, no meu posicionamento, na forma que eu falo, na forma que eu vejo, no que ele perguntar que eu não vou saber responder, como eu vou responder. Então tudo é para glorificar o nome do Senhor. Então eu preciso estar conectada com Ele. Exato. Né, Senhor, como é que eu vou falar? Porque meus filhos vê o Senhor na minha vida, na vida de Nalma. Então eu preciso saber. E tem situações que eu também não sei responder de jeito nenhum. E eu digo assim, ó, João Gabriel e a Sara. A Sara eu já falo de propósito para ela perceber. Mas João Gabriel tem coisas que eu falo que eu não sei responder. Eu digo, o que é que Jesus faria? Perfeito. Vamos aqui refletir. O que é que você acha que Jesus faria nessa situação? Na dúvida, Me ajuda! se faz essa pergunta. Me ajuda, João Gabriel. O que Jesus faria nessa situação? Né? Com Sara é mais fácil. Ela tá brincando, aí bate, não sei o que. Eu sei. O que Jesus faria? Eu sei a resposta. Mas pra ele, eu quero que ele reflita. Né? Junto comigo. Porque a gente também aprende com eles. E muito. Então, quem é o pai da mentira é uma frase que nos ajudou muito na educação e ajuda muito de Sara. Pra ela não mentir. Quem é o pai da mentira? Ela tá ali querendo inventar uma história de João Gabriel. Aí ela vai em mente. Quem é o pai? Eu sei que ela tá. Quem é o pai da mentira? O diabo. Você quer agradar a Deus ou o diabo? Aí ela fala a verdade. Essa é uma frase de João Gabriel que partiu pra Sara. E eu sei. Pensa no que eu sei que eles vão levar pros filhos dele. Com certeza. Porque a gente fala demais. Com e a outra certeza. coisa é o que Jesus faria no seu lugar. Sim, sim. Então faz parte da nossa educação. Isso. Tanto para eles aprenderem como para a gente também, entendeu? Sim, sim. E vocês percebem assim, a gente tem uma cultura de achar que criança é inocente, né? Criança é inocente, mas nós conhecemos a palavra e sabemos que nascemos pecadores. E aí a gente vê aquela criancinha ali que recebe tanto amor, tanto carinho, sendo rebelde, né? Mentindo. Você fica... É onde você vê, de fato, que somos pecadores e precisamos da graça do Senhor desde berço. Às vezes os dois criados na mesma... mesma casa, No mesma mesmo criação. jeito, Mas- um tem um perfil completamente diferente do outro. E você sabia como a gente tem que ter a palavra alicerçada? Porque tem vários tipos de psicologia, né? Isso, de treinamento para criança, de livros sobre criação de filhos. Foge da palavra de Isso, Deus. tem que deixar muito a base ali Como formada. é que eu tenho que aprender? E aí eu vou fazer uma crítica aqui construtiva. Como é que eu tenho que... Elogie seus filhos. Elogie seus filhos. Tá, a gente também tem que dizer quando estiver Sim, errado, quando não sim. estiver bem. Como é que eles vão melhorar? É educação positiva. Tu tá entendendo? Ó, Socorro. desça e fale no olho do seu filho. Pera, ele precisa entender que tem existe uma autoridade. hierarquia no lar. Entendeu? E não é falta de amor. Então, Exato. tem que tomar muito cuidado, minha gente. Isso é um recado que eu dou. As mães buscam mais isso que os pais. Eu dou recado para as mães. Primeiro livro de aprender a criar filho é Bíblia. Boa. Depois, quando você tá na Bíblia, aí Deus vai te conectando mesmo Isso. com algumas pessoas que vão de acordo com a Bíblia. isso. E quando você lê uma coisa que não é bíblico, você vai saber Exato. rápido. Eu lembro de uma historinha do dólar, né? Tava no programa o homem que mais identifica o dólar verdadeiro no mundo. Ele tava numa entrevista e a pessoa perguntou: como é que você consegue enxergar uma nota de dólar e ver que é falsa? Como é que você Comparando sabe? com a verdadeira. Eu estudo muito a verdadeira. Eu não estudo nenhuma falsa. Ele não sabe nada da falsa. Ele sabe muito da verdadeira. E por saber muito da verdadeira, quando ele vê uma falsa, ele vê. Pronto. A nossa verdade é a palavra de Deus. Em todas as áreas da nossa vida. Amém. Então saiba muito da palavra de Deus. Porque quando vir outras teorias, que pode até vir Falsas doutrinas. falsas que tá doutrinas, você Bíblia. Exato. É a nossa maior busca. E na criação dos filhos, com tanta teoria que tem por aí, meu Deus, tem que ter Bíblia, viu? Porque senão você Tem vai que estar muito elogiar o que tá embasado. errado. Exato. Se abaixar na hora que tem que se levantar e dizer assim mesmo, se bota no dedo. E já estão vendo o resultado dessa criação positiva. Já estão vendo os frutos completamente errados. Totalmente... Eu digo assim, que a minha mãe... Olha, eu apanhei muito, tá? Mas porque eu era bem rebelde. Minha mãe diz assim... Antigamente ela dizia assim...
Tomara que Deus não tenha escutado ela, porque ela dizia assim: eu quero que a sua filha seja igualzinha a você. Hoje eu digo: Senhor, tem piedade de mim, Pai, tem piedade de mim. Porque eu dei trabalho. Quem nunca ouviu uma frase dessa na nossa geração? Olha, eu dei trabalho à minha mãe. Mas assim, era uma educação, como eu falei, que minha mãe olhava assim e eu já tinha medo. Eu morria de medo só pelo olhar da minha mãe, sabe? E hoje eu vejo como ela entregava amor através da correção. Né? E a Bíblia fala sobre a importância da correção, né? Da admoestação. Como isso como é que eu posso falar? A massificação do amor mesmo, expressado. Porque amor. Um filho que é livre, né? Ele não é amado, porque como você falou, quando eu vou corrigir ali, tive que levar, você vai ter que ir para a festinha da igreja. Como você ficou ali, ia ser tão mais fácil. Sim. Atender aos desejos dele. Você também não ia precisar entrar em indisposição com ele, ia ficar tudo em paz, ia ficar tudo bem, mas você ia estar negligenciando, né? E que ensinamento ele está dando? Quando ele crescer, ele vai lembrar disso. Exato. E ele vai negociar também. Exato. Hoje eu digo, olha, se eu conseguir ser 1% da mãe que a minha mãe foi, eu falo minha mãe porque o meu pai estava ali provendo, ele era muito do trabalho. Meu pai não cooperou muito com a nossa educação. E meu pai que me perdoe, mas minha mãe fala, ainda bem. Ainda bem que eu fiquei aqui sozinha com esse lado. Mas assim, cada um fizeram seus papéis muito bem feitos. Para a glória de Deus, porque também é raridade a gente ver uma família constituída, e são mais de 41 anos de casados. E quando eu vejo o reflexo da minha mãe, eu enxergo hoje eu adulta, e nem tenho filhos ainda, mas hoje eu adulta, eu olho e eu digo, meu Deus, como a minha mãe estava certa. Meu Deus, como ela me amava. Sabe? Então, os nossos filhos, eu falo os nossos porque os meus já estão prontinhos para vir, só no seu dia. Mas tempo de Deus. Como os nossos filhos, eles vão lembrar disso. Sim. E vão replicar nos seus filhos, nas próximas gerações, né? Como a minha mãe estava certa. Poxa, aquilo tem coisa que eu olhava na época e eu dizia assim, eu lembro de uma frase que eu falei assim para minha mãe, a mãe das minhas amigas são melhores amigas dela. A senhora não é minha amiga, eu não posso lhe contar as coisas que a senhora já quer brigar e não sei o que. Porque a minha mãe, ela precisou ser mais rígida porque eu tinha um perfil que ela... Que precisou. Deus sabe como lidar com cada filho, entendeu? Já com a minha irmã era mais quietinha, ela já lidava de outro jeito, entendeu? Então eu precisei dessa disciplina. E aí eu ficava dizendo, a senhora, a mãe das minhas amigas, não sei o que, são amigas dela. Detalhe, engravidaram aos 14, uma passou assim por vários maridos, sabe? Isso foi o reflexo dessa criação onde a mãe era muito amiga. Elas novas, assim, ficava com os rapazes e contava a mãe, levava os rapazes que estavam ficando para casa. E eu via isso e achava aquilo o máximo, porque elas poderiam ter esse relacionamento com a mãe e eu não tinha com a minha. Minha mãe, pra você ter ideia, eu comecei a namorar, eu tinha 17 para 18 anos já. E ainda foi assim, um perrengue, que minha mãe ainda não queria. Mas assim, foi tudo que na minha época era como se fosse assim, tardio, mas porque eu estava debaixo de uma liderança. Isso. Eu estava debaixo do aprisco ali, estava sendo cuidada. Hoje eu enxergo isso. E aí a minha mãe disse para mim uma frase, ela disse, ela é amiga, ela disse, eu sou sua mãe. Isso. Eu sou sua mãe. Uma amiga não dá a vida por você, não. Mas uma mãe dá. Eu sou sua mãe. Se eu puder também ser sua amiga, ótimo. Mas que seja preservado a minha liderança como mãe. Eu não esqueço isso nunca mais. Eu vou repetir para os meus filhos. Muito lindo. Vou replicar para os meus filhos. Porque ela me mostrou que existia uma autoridade que emana amor. Isso. Né? Que transborda amor, que transborda cuidado, sabe? E hoje eu enxergo e digo, meu Senhor, que sabedoria. Porque a gente não tem filhos ainda, né? Eu e meu marido, mas a gente fica buscando. Curso de criação de filho, tô lá. Evento de criação de filho, tô lá. Não sei o que, a gente busca muito. Porque quando chegar, a gente pelo menos tem uma base. A gente tá investindo tempo, dinheiro, a gente investe mesmo. Porque se investe em tudo na vida. Você vai fazer um curso, você quer se profissionalizar, se especializar na área, você vai investir tempo e dinheiro. Por que para pais você não investe? Por que como marido e mulher não se investe, né? Ainda bem que hoje tem cursos de casais, né, eventos. Sim. E aí, nesses eventos de criação de filhos, eu fico olhando assim, os ensinamentos, eu fico, a minha mãe fazia isso. Rodrigo, era o que a mãe fazia. Rodrigo, meu Deus, de onde que ela tinha esse conhecimento, sabe? Coisa que eu fico assim olhando e aí me traz à memória o que ela fazia. Eu digo, que conhecimento, né? E aí eu percebo que Deus, ele já cuida ali.
Desde eu vou lhe do dizer princípio, que eu sei que o Espírito Santo habita em todos, né? É. Mas numa mãe, É. se a gente souber disso, ele fala o tempo todo. E se você também Porque estiver disponível, né, a ser Isso que usada você pelos fala, né? Deus. Minha mãe, sem nem entender, era o Espírito Santo direcionando ela, e ela fazendo, com vontade, sem vontade, com força, sem força, Isso. né? E você vem hoje em cursos, né? E o Espírito Santo tá ali dizendo já, ó, tudo pronto. Como que era? E aproveitando ontem, Dia dos Namorados, eu quero aproveitar aqui, pegar de surpresa eles dois. Queria que Nauber falasse pra Emily, fizesse uma mini declaração de amor pra Emily, pra Amei. aproveitar esse momento. Amei, deixa eu me aproveitar. Se aproveita, vai. Se organiza. Me aproveitar. Breve. Não, eu quero. Depois vai ter o momento dela também. Meu amor, como é bom estar com você hoje, né? Acho que a gente vive o melhor momento da nossa vida como casal. 14 anos, 15? Perdi o Vai tempo. fazer 15. 15 anos, né? 15 anos de namoro, casamento, né? Olhar para trás, que tudo valeu a pena. Foi muito difícil no começo, mas Deus, ele foi maravilhoso em nos dar uma chance de mudar tudo e trazer um recomeço. E hoje, assim, uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é que hoje o nosso casamento hoje é como um testemunho. Eu não falo isso para minha vanglória, não falo isso para nem a vanglória sua, mas é porque realmente era o que a gente precisava. Era essa graça, era esse milagre, porque se não fosse o Senhor, nós hoje não sei qual seria o meu destino, não sei qual seria o seu destino, e não sei como seria o destino dos nossos filhos sem a nossa presença, né? E assim, que a minha oração é que Deus nos dê cada dia mais a capacidade de estar junto, bem sintonizados, que eu possa ter a capacidade de conseguir entender o que você está me dizendo, me repassando. A minha oração também é que Deus lhe dê condição para você entender o que eu estou te falando. Porque existiu muito tempo na nossa vida que a gente não tinha compatibilidade na nossa linguagem. Eu não entendia o que você falava e nem você entendia o que eu falava. Então era berro, gritaria e muita confusão. Era. Tudo foi caído por terra em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Passou. E assim, minha oração é que você tenha muita saúde, em primeiro lugar. Amém. Para que você permaneça em pé, fazendo o que você gosta, com muita força, muita capacidade, né? E que te capacite cada vez mais naquilo que você gosta de fazer, de ser uma mulher, uma líder, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa companheira, né? E que sua vida seja um testemunho com base na palavra do Senhor. Eu não sei porque eu estou falando tanta coisa, mas hoje eu estou falando graças, acho que é por conta do Dia dos Namorados. Tá inspirado. Minha oração é que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Te amo. Amém. Coisa linda! O amor está no ar. Aqui não pode posicionar. Agora é o troco. Vamos lá. Amor, eu só sou grata a Deus por Ele ter me dado você de presente como meu marido, como pai dos meus filhos. É mais fácil de falar porque eu lhe falo isso direto. Meu Deus, que sorte eu tive de ter meus filhos têm um pai como você, né? E um marido também, né? Eu sei que a nosso aprendizado é eterno até Jesus voltar. Diário, né? Não é a gente não vai, eu entendo que a gente não vai, tudo que a gente passa é para testemunho mesmo, não é para nossa glória, é para glorificar o nome do Senhor, onde a gente passa. O nosso brilho, nós não somos uma família perfeita, né? O nosso casamento não é perfeito, mas tem Jesus. Isso nos basta. E a gente não procura perfeição. Glória a Deus por isso. A gente procura buscar o Senhor. E que a gente jamais, eu sei disso, que você está junto comigo disso, que a gente não está aqui para brilhar, a gente está aqui para iluminar outras vidas através do que Deus nos ensinou. Na criação dos nossos filhos, a gente está aí nessa caminhada. E o nosso casamento, que é um grande testemunho. Só quem está a assistir, milagre, pessoas, né, que viveram com a gente naquele momento, vai entender o milagre que a gente está passando aqui. E, na verdade, nosso primeiro testemunho diante das câmeras. Né? De tantas coisas que a gente passou. E eu sou grata a Deus que o Senhor possa te usar
Amém. como pai, como marido. Eis-me aqui para viver exatamente o que Deus quer que você viva como marido aqui na terra. Eu recebo todas as bênçãos que o Senhor quer te usar como sacerdote da nossa casa, como pai, como marido, como profissional. Muitas vidas, eu não canso de dizer, eu repito, né? Que você seja usado e ousado em Deus. Amém. Por onde você passar. Porque essa é a missão de todos os seres humanos aqui. Não é a nossa missão, é a missão de todos os seres humanos aqui na Terra. A gente precisa entender esse chamado. Para a glória Te e honra do amo, nome do Senhor, também para te glorificar o nome do Senhor. Ah, gente, coisa linda! O amor está solto no ar, gente. E assim a gente se despede desse episódio lindo, cheio de amor e do resplandecer da glória do Senhor. A gente pode ver como o Senhor ele usa vocês e ainda vai usar muito mais. Né? Agora vocês, eu sempre digo que eu aqui sentada, meu Deus, eu sou tão edificada, eu sou tão privilegiada de ter pessoas como vocês aqui compartilhando um pouco comigo, dedicando o tempo de vocês, né, vindo de Recife para estar aqui, final de expediente, né, cansado, mas eu, em nome do Visão, agradecemos muito a presença de vocês e já deixo aqui aberto para voltarem, para a gente falar mais, para a gente conversar mais. Obrigada, Emily, obrigada, Nauber. Obrigado, gente. Obrigada, nós que agradecemos. As portas estão abertas. Uma Voltem honra sempre. estar aqui. Gente, obrigada por mais um episódio, tá? Sigam as nossas redes sociais, como é, Emily? Ou seu Instagram? Emily Nunes Moura, @Emily Nunes Moura. O seu profissional, né? É. E sigam também aqui as redes sociais do Visão Comunica, esteja aqui entrando sempre em interação conosco para que o algoritmo aqui do YouTube consiga entregar esse conteúdo para mais pessoas. Esteja aqui curtindo, comentando, compartilhando, para que outras pessoas possam ser também edificadas assim como eu fui nessa entrevista. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo Pode Posicionar. Amém.